Boa noite a todos, tudo bem? Vocês podem ficar de pé, por favor. Estenda suas mãos como se estivesse recebendo um presente. Feche seus olhos. Respira fundo agora. Você e Deus, comece a agradecer porque você está aqui. Comece a agradecer por tudo que Deus já fez com você aqui agora. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós até agora, Pai. Que o Senhor possa estar tocando nas nossas vidas, que o Senhor possa estar vindo mesmo, Pai, com a sua presença, com o seu amor, que o Senhor possa mesmo, Pai, trazer uma semente nos nossos corações, na nossa mente, e que mesmo, Pai, a sua palavra seja mesmo, Pai, pregada aqui, da maneira que tem que ser feita mesmo, Pai. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. A gente vai finalizar hoje a série de discípulos. E o que é discípulos? Discípulos é uma palavra keleutos no grego, e keleutos significa ir para onde o outro está indo. Então o que significa um discípulo? É você ir para onde aquele que você serve está indo. Então, a gente falou muito sobre o que tem que ser feito, quais são os custos, quais são as recompensas, o que acontece com o discípulo. E agora a gente vai falar como que começa um discipulado mesmo, como que você vira um discípulo. E o discipulado, ele começa com a contemplação. E eu acho que Deus, ele fez aqui esse louvor para mostrar na prática o que a gente vai falar na teoria. Então vamos ver o que vai dar. Eu queria que vocês abrissem 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18, ela começa com uma palavra que é muito importante para a gente entender um pouco do que está sendo falado em 2 Coríntios 3 e de tudo que Deus fala sobre o discipulado, tudo que Deus fala sobre ser discípulo dele. Então 2 Coríntios 3,18 começa: mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui Paulo, ele usa o plural de uma maneira muito inteligente. Por quê? Porque a gente vai ver, a gente já vai falar sobre isso, mas 2 Coríntios 3 inteira, Paulo, ele faz um contraponto entre o povo no Monte Sinai e a nova aliança. E a gente vai ver o porquê que todos são todos. E por que a gente vai ver que o que aconteceu com a gente aqui hoje no louvor é aquilo que Deus está falando aqui nesse versículo, que o quê? Quando a gente contempla a Deus, o que Ele faz? Ele transforma a nossa vida à imagem e semelhança de Jesus. E quando Ele transforma a nossa vida é transformada de glória em glória. Mas ela só é transformada de glória em glória quando a gente vive em comunhão. Porque sempre Deus pediu a Bíblia inteira para viver em comunhão, esse momento. E é óbvio que a oração, que quando a gente pensa em alguma coisa relacionada a vamos contemplar o Senhor, normalmente a gente pensa o quê? Vamos para o nosso quarto, fecha a porta e ficamos só eu e Deus. Isso é muito importante. E Paulo não está falando que isso não é importante, mas Paulo está falando que a união de pessoas contemplando a Jesus ao mesmo tempo gera uma transformação de glória em glória até que todos sejam como o Senhor. Então, o que significa isso? Significa atingir uma maturidade no coletivo. Significa que quando a gente contempla o Senhor, nós somos discípulos do Senhor que contemplam a Ele, e quando a gente contempla, a gente chega à maturidade que Ele pede para a gente chegar em cada estação da nossa vida. Então, se você pensar, você se transforma naquilo que você contempla. Então, Paulo, ele está falando o seguinte: você se transforma naquilo que você contempla. Se você contempla, ou se vocês contemplam, ou se nós contemplamos o Senhor, nós nos transformamos para mais perto de quem é o Senhor. Se nós contemplamos qualquer outra coisa a não ser o Senhor, nós vamos nos tornar mais parecidos com qualquer outra coisa a menos o Senhor. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que conhece alguém que ficou tão obcecado por dinheiro, que tudo na vida da pessoa é dinheiro. O que acontece? Ele contemplou tanto dinheiro, que ele se parece hoje com o quê? Com dinheiro.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa é uma palavra verdadeira. Quando a gente contempla o Senhor, a gente se torna mais parecido com o Senhor. É pensar o seguinte, imagina só, você tem uma mexerica, a mexerica tem vários gomos, então, imagina só, nós somos essa mexerica com vários gomos aqui, todos nós, cada um é um gomo de uma mexerica. Se eu espremo essa mexerica, o que ela tem que sair? Ela tem que sair suco de mexerica. Não, é impossível você pegar uma mexerica, espremer e sair um suco de limão. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Se nós somos discípulos que contemplamos o Senhor, quando nós somos espremidos no coletivo, como aconteceu hoje, o espremer não é coisa ruim. O espremer é adorar. Quando nós adoramos o Senhor no coletivo, o que sai de nós? Sai Jesus. Então hoje o louvor inteiro foi o quê? Foi espremendo, 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 e cada vez mais saía mais Jesus de nós, e cada vez Jesus era mais parecido conosco, nós éramos mais parecidos com Jesus. Por quê? Porque a contemplação gera a transformação de glória em glória. E a gente vê, e é muito interessante a gente entender o seguinte, por quê? Porque os nossos olhos foram feitos para enxergar a revelação de quem Jesus é. Deus, Ele cria nós com os nossos olhos, com a maneira de ver todas as cores que a gente vê. Por quê? Porque em tudo que a gente olha a glória de Deus. Tudo que a gente vê é feito para que a gente olhe e fale, como é maravilhoso o nosso Deus. Então tudo é feito no mundo para que a gente olhe e contemple quem Deus é. E a gente vê esse contexto de 2 Coríntios 3, a gente não vai conseguir ler, depois vocês leem aí por vocês, mas 2 Coríntios 3, o que Paulo faz? Ele faz um contraponto entre Moisés e o Monte Sinai e a graça. O que ele faz? Ele começa falando sobre o Monte Sinai, sobre Moisés, e o que é esse lugar, o que estava acontecendo lá? Ali foi a maior teofania que já existiu coletiva de toda a Bíblia. O que significa isso? Uma presença de Deus coletiva para todo mundo ver. O que aconteceu lá? Deus, ele vira para Moisés e fala o seguinte, Êxodo 19 e Êxodo 20, Deus vira para Moisés e fala, Moisés, manda o povo inteiro se santificar por 3 dias, porque eu vou aparecer, porque eu quero ter um encontro com o meu povo. Deus, desde Gênesis, o maior desejo dele é o quê? Viver ao nosso meio, viver conosco. Então ele vira para Moisés e fala o seguinte, Moisés, eu falo com você, está eu e você aqui, Moisés, mas agora eu quero exercer aquilo que eu amo, que é o quê? Ter uma comunhão com o meu povo inteiro. Eu quero aparecer para eles, só que para eu aparecer eles têm que santificar. Então o povo vai lá, se santifica, 3 dias se santificando, e de repente desce um fogo do céu, bum! Quando desce o fogo do céu, começa a vir trovão, raio, começa a vir terremoto, o povo inteiro ao redor do Monte Sinai, mais de 2 milhões de pessoas olhando o Monte Sinai, olhando tudo isso, e qual que é a reação do povo? A reação do povo é o seguinte, eu estou com medo. A reação do povo esse Deus é muito diferente de mim, esse Deus ele trouxe um pânico, trouxe um pavor dentro de mim, e eu não quero nada mais com esse Deus, eu não quero estar perto dele. Então o povo ele começa a dar passos para trás, a Bíblia fala, começa a dar passos para trás, e Moisés olha para o pessoal e fala o seguinte, não, é para vocês ficarem aqui perto, Deus quer habitar no nosso meio, Deus quer ter esse relacionamento com todo o povo. E daí o povo não quero, começa a andar para trás, Moisés fala, um versículo muito importante, que é o que? Êxodo 20. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Em outras palavras, o que Moisés estava falando? Quando nós coletivamente contemplamos a Deus, quem Deus é, o que acontece? A gente fica cada vez mais longe do pecado. E qual que é o desejo de Deus para nós? Ser santos. Como que a gente pode ser santo? Ser santos como o Senhor é santo. Então eu só consigo ser santo quando eu contemplo quem é santo. Então Moisés vira e fala o seguinte, o povo,
Olha, porque quanto mais a gente olhar, quanto mais perto a gente estiver, quanto maior o relacionamento que a gente tiver, mais puro e mais santo a gente vai ser, que é o desejo de Deus. E Deus vira, o povo vira e fala o seguinte: não, não quero. E com muita tristeza o povo vira e fala o seguinte: Moisés, você é o cara, você é o profeta, você é o profissional, você já conhece esse cara aí, faz o seguinte, ele é nosso Deus, mas você fala com ele e depois você vem falar com a gente, porque eu não quero mais ter contato com esse Deus. E esse foi um erro tão ruim, que acontece logo poucos capítulos depois. Moisés vai lá, está na presença de Deus, você pega lá Moisés, pegando tudo que ele podia pegar da presença de Deus, ele ficou mais tempo do que deveria, ele perdeu o horário, e o que acontece? O povo começa a olhar e falar: cadê Moisés? Cadê o cara? Ah, deve ter acontecido alguma coisa com ele. A gente precisa adorar a Deus. O que a gente vai fazer? Eu tive muito medo daquele Deus. O que eu vou fazer agora? Vamos derreter todo o ouro que vocês têm e vamos criar o quê? Vamos criar nosso próprio Deus. Então, o erro de chegar e falar o seguinte: eu não quero me aproximar de Deus pelo medo de quem Ele é, fez com que uma geração inteira se tornasse idólatra, uma geração inteira criasse um Deus à sua própria imagem. Então, quando Deus ele se apresenta para Moisés, ele vira para Moisés e fala o seguinte: Moisés, fala para o povo que eu sou quem eu sou. Ele não vira para o povo e fala para o povo que eu sou quem eles querem que eu seja. Isso é uma diferença muito grande, e é muito importante a gente entender essa diferença. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a idolatrar tudo menos a Deus. Quando a gente se afasta de Deus, no pessoal e no coletivo, a gente começa a criar nossos próprios deuses, na melhor das intenções até, porque o povo virou e falou o seguinte: sabe esse bezerro de ouro? Sabe como ele vai se chamar? Yahweh, Deus. Então, além de tudo, além deles criarem uma imagem para ser adorada por Deus, eles falam: não, calma aí, eu não sou tão mal assim, eu vou dar o nome de Deus para essa imagem, porque eu não quero me relacionar com aquele Deus lá que é muito poderoso, eu quero me relacionar com esse Deus aqui que é fofinho, que eu acabei de criar. Então isso é uma coisa que pode parecer muito estranho para nós, mas às vezes a gente faz muito isso na nossa vida. Então, quanto mais a gente se afasta de Deus por medo, ou por religiosidade, ou por qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer, o nosso coração, a nossa mente, ela busca deuses para se achegar. Se a gente não se achega para o Deus Todo-Poderoso, para algum outro Deus a gente vai se achegar. Talvez para o Deus do dinheiro, talvez para o Deus do sexo, talvez para o Deus da pornografia, talvez para o Deus de seja lá o que for. Mas a nossa vida, o nosso coração foi feito para ter um Deus. Então, o povo, ele começa a contemplar esse Deus que não era Deus, porque era muito mais fácil, porque era muito mais fofinho, era muito mais gostoso, não era, você olhava e falava: não tenho medo disso daqui, eu tenho medo daquele outro lá que desceu com fogo. Então, e a gente vê o padrão de relacionamento que Deus sempre quis com o seu povo, que é o quê? Todos nós juntos. O que a gente fez isso hoje. Quanto mais a gente adora a Deus em comunhão, mais nós somos transformados de glória em glória. E Paulo, ele usa esse contraste de Monte Sinai e graça, justamente para mostrar o quê? Que a contemplação coletiva pode levar a uma tragédia ou pode levar a uma bênção. Por quê? Porque a contemplação coletiva, se ela não é levada a sério, não vira mais uma contemplação, vira o quê? Uma observação, que foi o que o povo fez. Então, quando o povo ele observa a Deus, em vez de contemplar quem Deus é, gera no coração deles o quê? Uma repulsa. Por quê? Porque eu não sou quem esse Deus é, eu não sou igual a Ele. Só que nós não temos que ser igual a Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós fomos feitos para adorar esse Deus Todo-Poderoso.
Nós fomos feitos para contemplar esse Deus Todo-Poderoso, todos os dias da nossa vida. E daí Paulo, de repente, ele vira a chave, em 2 Coríntios 3, ele fala o seguinte: pessoal, vocês têm que entender uma coisa, Moisés, quando ele desce com o rosto dele tão brilhante, mas tão brilhante que ele tem que usar um véu. E esse véu fazia a diferença, por quê? Porque as pessoas conseguiam ver Moisés e conseguiam estar perto de Moisés por causa do véu. Mas pessoal, Paulo fala em 2 Coríntios 3, pessoal, o seguinte, esse véu se rasgou. Jesus rasgou esse véu, não existe mais véu nenhum para tapar a glória de Deus. Por quê? Porque hoje a glória de Deus vive dentro de vocês. Então Paulo faz esse contraponto gigantesco entre, teve um povo, que era o povo de Deus, o povo abençoado de Deus, ele rejeita viver em comunhão com Deus por causa de medo, e tem um povo que por causa da morte de Jesus, tem o sangue dele derramado na cabeça, e esse povo, ele não rejeitou a Deus. O que ele fez? Ele se ajuntou, e quando ele se ajunta, em Atos 2, o que acontece? Vocês sabem o que acontece, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Paulo, depois em 2 Coríntios 3, ele provoca a igreja de Coríntios, ele fala o seguinte: você vai ser, igreja de Coríntios, você vai ser como o povo do Monte Sinai, ou você vai ser como o povo de Atos 2, e a mesma coisa que eu faço para todos nós aqui, nós comunidade, vamos ser Atos 2, ou vamos ser o povo do Monte Sinai? Por quê? Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que a gente é o povo de Atos 2, mas a gente vive como o povo do Monte Sinai, que é o quê? Para depender de Deus eu preciso de alguém, então qualquer coisa que eu preciso consultar alguém, ou eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu vou procurar alguém para orar por mim. Isso é ótimo, orar um pelos outros é ótimo, a palavra fala, assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro. O importante não é, orar é bom, mas orar com a intenção de que Deus só fala com ele, não fala comigo, eu estou fazendo igual ao Monte Sinai. Por quê? Porque eu estou recuando, eu tenho o sangue de Jesus aqui em cima de mim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Todos nós somos iguais por causa disso perante Deus. Não tem ninguém mais bonito que o outro perante a Deus aqui. Todos somos iguais, por quê? Porque o sangue do mais bonito está sobre nós. E quando a gente recua em alguma área da nossa vida e fala, não, agora eu preciso, calma aí. O nosso primeiro passo tem que ser o quê? Vamos lá, mais pertinho de Deus. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus, mais eu contemplo a beleza dEle. Quanto mais eu contemplo a beleza dEle, mais eu sou transformado por Ele. E daí o que acontece? Deus fala comigo. É óbvio que orar um pelo outro está ótimo. Isso aqui eu não estou falando para não fazer isso. Mas se você procura alguém sempre para ser o seu mediador, você está sendo igual ao povo do Monte Sinai. Embora você não pense que você está sendo. Por quê? Porque o Deus vivo habita em você. Hoje você é o tabernáculo da presença de Deus, você tem livre acesso ao Pai. Então tudo o que você precisa, Ele tem. O que você pode fazer, o que eu acho que todo mundo tem que fazer é o seguinte: eu preciso tomar decisão, já orei. Ora comigo também, não me revelando nada, talvez você nem precisa me revelar nada, talvez você não precisa fazer nada, só ora, eu e você. Ora por mim, eu oro por você, vamos lá. Por quê? Porque essa é a dinâmica dos céus, essa é a dinâmica de oração. Não depender de ninguém, porque eu vejo, não aqui, eu sou novo aqui, mas eu já vi muitas vezes na minha vida, alguém só toma a decisão quando ora com 3, 4 pessoas diferentes. Daí você pergunta, mas você orou você e Deus? Ah não, eu orei, essas 3 pessoas são de Deus, me falaram mais ou menos a mesma coisa, vamos lá. Então o que você está fazendo? Você está abrindo mão do sacrifício de Jesus por você. Você está abrindo mão do sangue de Jesus por você. E você está fazendo com que outra pessoa seja o seu mediador e não Jesus. Você está fazendo o quê? Você está criando um outro Deus. Você está idolatrando outra coisa a não ser Deus. Por quê? Porque o nosso relacionamento tem que ser direto com Ele. E quando a gente lê no Antigo Testamento, uma das piores tragédias que aconteceram no Antigo Testamento foi na destruição de Jerusalém pela Babilônia. Ezequiel fala, 10 e 11, Ezequiel, ele vira e fala o seguinte: eu vejo a presença de Deus, eu vejo o fogo de Deus indo embora.
Essa foi uma das piores tragédias que existiram, por quê? Até lá, o fogo de Deus estava onde? Estava lá no tabernáculo de Moisés, estava no tabernáculo de Davi, estava no templo de Salomão. O fogo de Deus estava lá o tempo todo, tendo fogo de Deus. Embora o relacionamento, às vezes as pessoas iam para trás, as pessoas iam para frente, mas o fogo de Deus estava lá o tempo inteiro. De repente Ezequiel 10, ele olha e fala o seguinte: cadê a presença de Deus? Cadê o fogo? Sumiu. Ezequiel fica chateado, e daí de repente a gente entra no Novo Testamento, e daí a pergunta do Novo Testamento é o seguinte: cadê o fogo? A gente viu Jesus, que maravilha, a gente viu a Deus aqui na terra, mas cadê o fogo? Cadê o fogo dele? E de repente Deus vira e fala o quê? Discípulos, vai cada um para a sua casa aí, vai cada um para o seu lugarzinho, ora você e Deus, porque Deus vai derramar o fogo? Não. Deus vira e fala o quê? Todo mundo junto, 120 pessoas juntos, num espacinho perto do templo. O que acontece? Acontece uma maravilha que a gente não para pensar, porque o fogo ele saiu em Ezequiel, de repente o fogo faz o que em Atos 2? Volta. Quando o fogo volta em Atos 2, o que acontece? O povo olha e fala: aquele mesmo fogo que eu escutava história, dia após dia, agora está onde? Agora está dentro de mim. O fogo cai, as pessoas olham e falam o seguinte: cara, aquele fogo que só me contavam, vez após vez, agora faz o quê? Agora mora em mim. Por isso que o povo sai de lá com uma coragem que só pode vir de Deus. Por quê? Porque eles viram, sentiram e viviam com o fogo do tabernáculo. Para vocês terem uma ideia, esse fogo era um fogo tão consumidor que quando Salomão, em Salmo 132, vira e fala o seguinte: Deus, lembra do teu filho Davi, lembra da promessa do teu filho. Quando Salomão fala isso, o fogo cai e consome tudo de uma maneira tão poderosa. E esse mesmo fogo que caiu lá, caiu em nós, quando a gente aceita Jesus. Caiu lá em Atos 2, quando de repente veio o Espírito Santo. Por isso que é tão importante a gente entender a contemplação coletiva, gera um fogo especial. Porque a contemplação coletiva é como se a gente estivesse fazendo um sacrifício a Deus. E quando a gente faz um sacrifício a Deus, Deus manda fogo. Quando a gente faz um sacrifício a Deus, Ele manda o fogo consumindo esse sacrifício. Quando vem o fogo, vem tudo dele. Quando vem o fogo, a gente conhece mais a Ele. Então o fogo está de volta. Ficou gerações e gerações, pessoas procurando o fogo, e hoje a gente tem o fogo dentro de nós. Muitas vezes a gente vive como se não tivesse nada, mas o fogo está aqui, ó. E de novo, a gente volta para 2 Coríntios 3,18, que é o quê? Contemplação coletiva, leva à transformação, que leva à presença de Deus. E essa declaração é uma das declarações mais incríveis que pode existir, por quê? Porque adoração coletiva ou contemplação coletiva gera transformação. Todos nós precisamos de transformação. Todos nós precisamos ser transformados de glória em glória. E essa transformação, ela vem no coletivo também, não só no pessoal, no coletivo. Às vezes a gente vem para a igreja só para dar um check. Ó, eu dei um check, esse domingo aqui está, ó, Deus, está pago. É como se fosse academia lá, Deus, está pago aqui, ó. Só que na verdade não é, a gente vem aqui para quê? Para exercer a contemplação que a gente faz dia após dia sozinho, porque a contemplação dos santos juntos faz o quê? Faz com que o meu fogo comece a tocar no seu fogo, que toca no seu fogo, que toca no outro fogo, e de repente tem uma fogueira acesa gigantesca aqui. Essa é a contemplação. Essa é a contemplação que transforma de glória em glória. Por isso que a igreja não tem que ser um lugar de visitar, a igreja tem que ser um lugar de pertencer. E quando você pertence, você não vem aqui para dar check, você vem aqui para falar o seguinte: eu já contemplei todos os dias da semana, agora eu vim aqui para a gente contemplar junto. Porque eu preciso ser transformado, você precisa ser transformado, e o fogo dentro de nós vai fazer isso. Então, por isso que é tão importante a gente contemplar a Deus. Paulo fala em Romanos 15, 9 a 10,
ele vira e fala o seguinte, Romanos 15, 9 a 10, a gente não precisa ler agora, mas ele fala o quê? Ele fala que Jesus veio para que os gentios cantassem. Olha que poderoso! Por que Jesus veio? Para que os gentios cantassem, para que os gentios que somos nós adorassem a Deus, contemplassem a Deus. O propósito de Jesus vir é muito maior do que só morrer na cruz por nós. O propósito de Jesus vir é o quê? Para que nós pudéssemos contemplar Ele como o povo podia contemplar e não quis. Então esse é o caminho para o discipulado real. Esse é o caminho que gera transformação e vai gerar o quê? Imagem e semelhança de Jesus. Só assim a gente tem uma marca real de discípulo de Jesus, pertencendo a uma comunidade que todo mundo pega fogo por Deus, todo mundo contempla Jesus. Porque se eu estou aqui para contemplar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, eu estou no lugar errado, porque aqui é um lugar de contemplação a Jesus. Então, o que não define um discípulo? Não define um discípulo uma posição na igreja. Uma posição dentro da igreja não define quem é discípulo e quem não é discípulo. A gente pega o exemplo de Judas. Judas estava do lado de Jesus. Era um cara que todo mundo olhava e falava o seguinte, esse cara segue a Deus, segue a Jesus. Está ali do ladinho na rodinha que era a panelinha de Jesus. Só que posição não fala se você é discípulo ou não. Sobrenatural não fala se você é discípulo ou não. Sobrenatural é só uma forma de Deus demonstrar poder, e eu sou apaixonado pelo sobrenatural. Mas alguém que se move no sobrenatural não quer dizer que ele é discípulo ou não. Por quê? Porque a gente vê Mateus 7 falando, eu expulsei demônio no seu nome, eu curei pessoas no seu nome, eu profetizei no seu nome. E o que Jesus fala? Eu não te conheço. Então o sobrenatural não define se você é discípulo ou não. Você pega um dos maiores falsos profetas que já existiram na palavra, Balaão. Balaão, ele fez talvez coisas que a gente nunca vai fazer na vida. Ele tinha um relacionamento com Deus tão grande que Deus falava com ele. Balaão tinha um relacionamento tão grande com Deus que ele não errou uma profecia a respeito do povo de Israel. Tudo o que ele falou a respeito do povo de Israel aconteceu. Balaão, apesar de ser um falso profeta, ele foi um dos poucos no Antigo Testamento que olhou a Cristo e falou o quê? Eu vejo, mas não agora. Eu avistei, mas não de perto. Ele viu a Cristo. E a Bíblia chama ele de falso profeta, por quê? Porque o sobrenatural não gera discípulo. O que gera discípulo é o coração querendo a Deus. É olhar e falar o seguinte, eu só quero contemplar Ele. Porque o que Balaão fazia? O que definia Balaão como falso profeta? Não era a proximidade que ele tinha de Deus. Era o quê? Ele queria receber dinheiro por isso. Então o coração dele, o Deus dele, era o dinheiro, era a fama, era o poder. Ele queria ser o maior profeta daquela hora. Mas por quê? Para receber dinheiro. E por mais que ele não tenha errado uma profecia, a Bíblia chama ele do quê? De falso profeta. Então, sobrenatural não é uma marca de um discípulo, embora seja muito importante, seja uma coisa que acompanha os discípulos, sim. O histórico ou passado também não define quem é discípulo. Se o seu passado foi horrível, não define que você nunca vai ser um discípulo. Por quê? Porque Jesus morreu por todos nós. Vide Paulo, que foi um dos piores de todos, matava cristão, tem um encontro sobrenatural com Deus, o que acontece? O sangue de Jesus vai sobre ele, e ele se joga no chão, proscuneu, de repente se joga no chão, recebe o Espírito Santo, e ele vira um novo homem. Outra coisa, posses, dinheiro, árvore genealógica, nada disso é uma marca de um discípulo. Por quê? Caim e Abel, uma genealogia que Adão e Eva estavam do lado de Deus, e a genealogia não dá se você é um discípulo ou não. O que faz você ser um discípulo de Jesus? Gálatas 5, 22 a 25. Gostaria que vocês abrissem comigo. Gálatas 5, 22 a 25. Porque a carne milita contra o Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como que a gente se torna parecido? Como nós sabemos que nós somos discípulos de Jesus? Porque a gente tem o fruto do Espírito dentro de nós. Essa é a marca de um discípulo. E como que a gente se torna mais parecido com Ele? Através da fascinação por Deus. Através da fascinação por Jesus. E a fascinação é quanto mais a gente olha para Ele, mais fascinado a gente é por Ele. Quanto mais a gente olha para Ele, mais fascinado nós somos por Ele. Quanto mais nós olhamos para Ele, mais fascinado nós somos por Ele. Então por isso que a gente tem que ter um relacionamento todo dia com Ele. Por quê? Porque se eu olho para Ele só uma vez por semana, através de um pastor que está aqui pregando, eu não tenho relacionamento nenhum com Ele. Eu tenho relacionamento com o pastor. Eu não tenho fascinação nenhuma com nada. Eu tenho o quê? Uma idolatria por alguém. E o fascínio acelera a transformação. Eu vou falar aqui uma coisa que eu acho que todo mundo vai entender um pouquinho. Quem aqui é homem casado, ou está noivo, ou namorando? Você vai se lembrar, se você for um pouco mais velho, ou que você está vivendo agora, o poder da beleza da minha esposa me fez mudar minha agenda, me fez mudar minha conta bancária, me fez mudar meus pensamentos e os meus desejos, por causa da minha esposa. Isso é fascinação. Quando você conheceu a pessoa que você ama, o que aconteceu? Veio uma fascinação tão grande, que tudo na sua vida mudou. A sua agenda foi toda para ela, o seu dinheiro foi todo para ela. Os seus desejos, os seus planos foram todos para ela. Agora não tem mais aquele menino que jogava videogame 8 horas por dia, aquele menino que ficava 3, 4, 5 dias sem tomar banho, aquele menino que não escovava os dentes. Agora vira o quê? Vira o cara mais cheiroso do mundo, vira o cara mais trabalhador do mundo, vira o cara que só quer ficar com a pessoa. Isso é fascinação. Tudo por conta do quê? Por conta da beleza de alguém. Só que agora a gente tem que refletir. Nós somos fascinados por Jesus Cristo? A nossa vida reflete a fascinação que a gente tem que ter por Jesus Cristo? Porque é aí que está a chave. Porque se eu sou fascinado por Ele, eu contemplo a Ele. A minha vida inteira muda por causa dEle. Se a minha vida inteira muda por causa dEle, eu começo a ter pessoas do lado que são iguais a mim, que têm essa mesma paixão, essa mesma contemplação, e o meu fogo começa a bater no fogo do outro, e começa a bater no fogo do outro, e vira uma chama imensa. Por quê? Porque todos somos fascinados por Jesus, e quando somos fascinados por Jesus, somos transformados de glória em glória, até que a gente seja mais parecido com Ele. Então a gente pensa, é tão difícil? Não é, mas é. Por quê? Porque a gente tem que lutar todo dia contra a nossa carne e contra a nossa alma. É todo dia contra a nossa carne e nossa alma. Por quê? Porque a carne e a alma querem o que é bom para nós, de acordo com a nossa visão. Mas Deus quer o que é bom para nós, de acordo com o que Ele vê, para bilhões e bilhões e bilhões de anos para frente. A gente consegue ver os próximos 3 anos da nossa vida, no máximo 5 anos fazendo plano. Mas Deus olha para cada um de nós aqui e vê lá na frente, bilhões e bilhões de anos, uma eternidade vivendo com Ele. Para finalizar, eu queria que vocês abrissem a palavra em Atos 13, 2. Atos 13, 2. Atos 13, 2.
Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos 13 inteiro é uma passagem tão incrível. Por quê? Porque ela descreve uma igreja em Antioquia. O que significa essa igreja em Antioquia? Foi feita a maior igreja fora de Jerusalém, de Israel. Era essa igreja de Antioquia. Foi uma igreja referência. Em Atos 13, a gente vê que eles estão adorando e jejuando ao Senhor. E essas duas palavras são tão importantes para a gente entender o que é uma contemplação real de Deus. O que significa isso? A palavra adorando que é utilizado aqui é o leturgeu no grego. E essa palavra leturgeu no grego, ela é igual à palavra que é utilizada no hebraico quando os sacerdotes adoravam a Deus dentro do templo. Então, quando os sacerdotes faziam os sacrifícios que precisavam fazer dentro do templo, é a mesma palavra que é utilizada, óbvio, em grego, para quando está falando aqui, para quando Lucas está falando em Atos 13, eles estão adorando ao Senhor. Essa palavra, ela indica para a gente que Lucas está falando o seguinte: Lucas está chegando e falando o quê? Lembra que antes existia só templo em Jerusalém? Lembra que tinha só um templo em Jerusalém? Agora, por causa do Espírito Santo, tem um templo onde cada cristão está reunido. Então agora, aquele fogo que descia só no templo, agora desce quando tem o quê? Quando tem gente reunida. Lucas, ele explica que agora não existe mais lugar de templo, só em Israel, só em Jerusalém. Agora o templo é aonde nós estamos. Por quê? Porque o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus, ele não desceu num prédio em Atos 2, ele não desceu num edifício em construção, ele não desceu em 4 paredes, ele desceu em pessoas. Então agora, qualquer lugar que tem pessoas reunidas e adorando a Deus de verdade, tem um fogo caindo, existe um templo. E esse é um lugar onde a presença de Deus é manifesta. E é tão incrível porque é isso que Deus quis desde Gênesis, que a presença dele fosse manifesta dentro de nós. Esse é o plano final, para quando vir a nova Jerusalém, do céu para a terra, para que Deus viva no nosso meio. E a gente precisa entender que nós somos templo do Espírito Santo aonde nós andamos. E esse templo do Espírito Santo, ele indica o quê? Ele indica que não importa o lugar, importa o quê? Importa o coração, importa a busca, importa a adoração. Existem tantos prédios que são chamados igreja, mas tem tudo menos uma adoração verdadeira a Deus. E quando não tem adoração verdadeira a Deus, não tem o fogo dele, não tem a presença dele. E eu amo o fato que eles falam não só adorando, mas jejuando. Por quê? Porque Mateus 9,15 fala como o princípio de jejum no Novo Testamento. A partir de Jesus, o jejum mudou. Mateus 9,15, Jesus responde: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será retirado, então jejuarão. Jesus vira e fala o seguinte: quando eu for embora, eles vão jejuar. Só que o jejum aqui, ele primeiro vem a saudade, o luto, e depois vem o jejum. O jejum de verdade que o povo de Antioquia estava fazendo, e o jejum que Jesus fala que é o jejum de verdade, ele só pode vir quando a gente tem saudade daquele que foi retirado de nós. Então, quando a gente vê uma igreja adorando e jejuando, a gente vê uma igreja contemplando e tendo saudade daquele que veio e um dia virá. E se a gente for ver, isso não é uma coisa nova. A gente pega lá em Davi, Salmos 27, falando que uma coisa eu peço ao Senhor,
que é o que? É viver na sua casa, é buscar a sua presença e olhar a sua beleza. Salmo 132, Salomão fala o que? Meu pai teve saudade tão grande de você que ele queria construir um lugar para você habitar do lado dele. Então isso não é uma coisa que Jesus ou que o povo de Antioquia criou do nada. Isso é um padrão de Deus que vem desde lá de Gênesis até o final. E o que Deus Ele quer que a gente entenda hoje é o seguinte: o meu padrão é contemplação e jejum, contemplação e saudade. Adoração verdadeira gera saudade daquele que vai voltar. Adoração verdadeira leva a saudade daquele que veio e morreu por nós. Sabe, tem tanta gente que fala o seguinte: pega esse texto que a gente leu, esse pequeno texto, e fala: nossa, que bênção, Antioquia levou Paulo e levou Barnabé para fazer a obra. Só que o que tem pouca gente que entende é o seguinte: Deus viu que o padrão dele histórico estava acontecendo em Antioquia, que era o que? A contemplação e a saudade. Só quando acontece a contemplação e a saudade, que ele vira para Antioquia, o Espírito Santo vira e fala o seguinte: agora vocês podem mandar Paulo e Barnabé. Por quê? Porque agora eles sabem o meu padrão, e eles vão fazer esse padrão por todas as nações da terra. Então agora isso significa o quê? Significa que eu creio que Deus está querendo restaurar a contemplação e a saudade. Uma geração que vai ser levantada por Deus, uma geração que vai olhar só para Ele, vai ter saudade do que eles nunca viveram. Como Jó fala: meu coração se rasga em saudade daquele que eu nunca vi. Então, se você quer ter um encontro sobrenatural com Deus, se você quer viver uma vida sobrenatural com Ele, se você quer ser discípulo dEle, existem só duas coisas que a gente tem que fazer: a contemplação de quem Ele é e a saudade, porque um dia Ele vai voltar. E a nossa vida, ela tem que ser de contemplação em contemplação, de saudade em saudade. E eu peço isso todo dia: Deus, eu fico 3, 4 dias longe da minha filha, eu tenho saudade. Eu quero ter mais saudade do Senhor, porque se eu tenho fascínio, fascinação pelo Senhor, meu coração tem que estar cheio de saudade pelo Senhor todos os dias. E hoje a gente não vê grito de saudade por Jesus. A gente vê uma geração preocupada com tanta coisa que as mãos de Deus podem dar, e é ótimo que as mãos de Deus podem dar. Mas cadê a saudade daquele que é o que é? Cadê a saudade daquele que veio e um dia vai voltar? Cadê a saudade daquele que morreu por nós numa cruz? Cadê a saudade daquele que abriu mão de tudo nos céus para viver uma vida medíocre aqui na terra, para nascer de uma mulher, para ter que aprender a andar, para ter que aprender a falar, para ter que aprender a comer? Tudo por quê? Porque Ele queria habitar no nosso meio. Tudo por quê? Porque Ele queria ver uma geração de gentios cantando e adorando o nome dEle. Sabe, contemplar nada mais é do que contemplar quem Jesus é. E como é que eu contemplo quem Jesus é? Apocalipse 1. É o cara mais lindo que já existiu. É o cara que tem os olhos de fogo. Por quê? Porque os olhos são as janelas do coração. E os olhos de fogo significa que o coração dele queima por nós todos os dias. O coração dele queima de saudade por nós todos os dias. Então os olhos dele queimam. Por quê? Porque tem saudade de nós. E tudo que Ele quer é uma geração com saudade o suficiente para vir um grito de maranata do lugar correto e falar: vem, Senhor, porque eu não aguento mais ficar longe do Senhor, eu não aguento mais viver uma vida sem o Senhor aqui comigo, porque não adianta nada, eu só quero a sua presença. O discípulo, ele só quer ir aonde o discipulador dele vai. O discípulo só quer fazer o que o discipulador faz.
O discípulo só quer viver com o discipulador todos os dias. Então, quando nós somos transformados, quando nós contemplamos a Jesus, nós somos transformados a quem Ele é. Quando nós vemos a Jesus, quando nós contemplamos a Jesus, nós estamos mais perto de quem Ele é. Eu, como eu falei, acredito que Deus vai levantar uma geração tão corajosa, que a única coisa que vai querer é contemplar a Deus. E o quê? E gritar de saudade. E eu não vou parar de falar nisso, os jovens sabem. Eu não vou parar de falar nisso até que a gente tenha cultos inteiros só chorando de saudade daquele que vai vir. Porque essa é a adoração de contemplação que Deus fala que transforma. Eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. Agora você e Deus, esquece quem está do seu lado agora. Feche os olhos agora. E comece a olhar Jesus. Comece a olhar esse judeu de cabelos brancos e olhos como fogo. Comece a olhar esse judeu de cabelos brancos e olhos como fogo, que só quer te dar um abraço. Recebe agora o abraço de Jesus. Recebe agora o abraço de Jesus. Porque quando nós contemplamos quem Jesus é, cada um aqui, quando nós contemplamos quem Jesus é, o fogo desce. E quando todos nós, corporativamente, contemplamos uma mesma hora, numa mesma vez, quem Jesus é, como a gente está fazendo agora, o fogo cai, e nós somos transformados de glória em glória. Espírito Santo, vem com o seu fogo, Espírito Santo. Derrama o fogo aqui nesse lugar. Derrama a transformação que nós precisamos. Derrama um novo coração. Um coração que só quer olhar e contemplar a sua beleza. Jesus, você é a palavra desde Gênesis. Jesus, você nunca foi criado. Você sempre existiu e sempre vai existir. Você é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Você é a beleza que faz meus olhos olhar para tudo como beleza. Você é o meu melhor amigo. Você é o meu Salvador. E hoje eu posso adorar por causa do seu sangue. Hoje eu posso contemplar quem o Senhor é por causa do Senhor, por causa do seu sacrifício. Então levanta uma geração que canta a sua canção que vem dos céus. Levanta uma geração que acessa o seu coração e traz a sua realidade aqui para a terra. Levanta uma geração que só quer olhar para os seus olhos de fogo. Levanta uma geração que só quer sentir o seu amor. Levanta uma geração que só se importa pelo seu coração. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos, Senhor. Jesus, o nome mais lindo. Jesus, 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 Jesus.
preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Oh, Jesus, não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. Preciso estar contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uau. Deus está nos chamando para mais perto. Amém, queridos? Deus, Ele quer que as águas sejam mais profundas na tua vida. Não dá para andar com Jesus na superfície. Ele está te chamando para as águas profundas. Tem esse desejo, deixa essa fome, essa sede crescer dentro de você. Amém? Glória a Deus. Em pé ainda, queridos, eu só quero reforçar que as mulheres estão ali avisando que o convite para chá e tortas do dia 29 vai estar sendo feitas inscrições ali fora. E hoje também tem ali umas sopas, um escondidinho. Sabe, se você está com fome, quer comprar alguma coisa bem gostosa para levar para casa, então passa ali também, adquira. E o Ministério de Mulheres pede para avisar que parte dessa renda vai ser toda destinada para a construção. Então você que vai estar adquirindo o seu convite, você vai estar também abençoando essa construção. Eu quero dar a bênção final, mas eu quero só estar orando por algumas palavras de conhecimento para cura. Deus quer curar pessoas do estômago. Levanta a mão, quem vai ser curado do estômago aí? Amém, 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 amém. Foi a palavra de conhecimento mais forte que eu tive. Deus vai curar pessoas do estômago. Deus quer curar alguém de problema no fígado. Quem vai ser curado do fígado aí? Problema no fígado? Amém, amém. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus quer curar pessoas de dores na coluna, bem aqui mais do alto da coluna. Quem vai ser curado de dores na coluna? Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Não precisa levantar a mão, mas Deus mostrava duas pessoas que o Senhor vai te dar uma capacitação hoje para você parar de fumar. Você quer e não tem conseguido. Deus vai te capacitar hoje para você conseguir parar de fumar. E Deus mostrava que vai curar uma pessoa do tornozelo. Tornozelo, quem vai ser curado do tornozelo aí? Uma dor no tornozelo, amém. Quem mais? Amém, amém. E uma dor que vem atrás do braço, que irradia para o cotovelo. Quem tem essa dor atrás do braço que irradia para o cotovelo? Amém. Vai ser curada também em nome de Jesus. E me vinha uma dor muito forte na testa, aqui no osso. Pode ser sinusite, enxaqueca. Quem vai ser curado de sinusite, enxaqueca aí? Levanta a mão, amém, amém, amém. A gente vai dar a bênção final e vamos orar. Se você tem alguma enfermidade, quero que você apresente agora. Se havia alguma doença, algum desconforto, apresente agora. Tem uma unção de Deus para você sair daqui do jeito que o Senhor deseja, curado, sem dor, sem enfermidade. Você que está nos assistindo, também apresenta agora. Apresenta a tua vida diante do Senhor e receba agora a tua cura em nome de Jesus. Levanta a tua mão se você puder. Pai, eu apresento agora, Senhor amado, os teus filhos. Que essa unção de cura venha, essa unção de cura venha. Deus, essa unção de cura venha agora no nome do Senhor Jesus. Mais Espírito Santo, mais da tua presença, mais do teu poder, mais Espírito Santo, mais. Essa dor no ouvido, essa labirintite saia, essa dor no ouvido saia no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sai toda dor no estômago saia.
Dor no estômago, saia agora, no nome do Senhor Jesus. Dor agora no braço, atrás do braço, que essa mulher sentia agora, que ela seja curada. Dor no tornozelo, saia. Dor no tornozelo, saia no nome do Senhor Jesus. Esse fígado venha a ser tocado agora, toda esteatose, todo problema no fígado, que agora esse fígado seja tocado e curado. Espírito Santo, obrigado, obrigado, obrigado. Deus, tem um fogo, Deus, descendo. Tem curas criativas, tem milagres acontecendo, tem nervos entrando no lugar, ossos sendo mexidos. Deus, tem órgãos sendo tocados. O Senhor está tocando no coração, meu Senhor. Toda disritmia, todo problema no coração, esse coração seja tocado agora, em nome de Jesus. Essa vida, Pai, com essa insônia, essa agitação, Pai, quando deitava na cama, uma agitação tão grande, que essa agitação saia no nome de Jesus. Deus, te louvamos por tudo que o Senhor fez. Que a tua graça, Jesus, o amor do Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo esteja sobre o teu povo, e o teu povo seja conduzido a essa intimidade, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. Uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, uma semana de intimidade com Deus, no nome de Jesus. Aleluia.